garrafa vem, posiciona o bico e ela enche a garrafa. Quando eu tenho que mudar para produzir uma embalagem, por exemplo, de 350 ml, o que acontece? A garrafa vai estar aqui embaixo. Eu vou ter que baixar este bico. Este tempo chama-se tempo de setup. O setup é exatamente o tempo de preparação da máquina para a produção do novo produto. E este é um problema que o JIT resolve com uma ferramenta, com um recurso chamado TRF, troca rápida de ferramenta. Vejam, a indústria japonesa levou para a Fórmula 1 o conceito de troca rápida de ferramenta e que a gente percebe esse conceito de troca rápida quando os carros param para fazer o reabastecimento e a troca de pneus. Vejam que se consegue fazer isso hoje com tempos inferiores a 7 segundos, trocar os 4 pneus e abastecer o veículo em menos de 7 segundos. Tudo isso foi conseguido como? A partir dos conceitos do Just-in-Time, da troca rápida de ferramenta, que diz o quê? Que tudo aquilo que eu posso fazer para preparar o setup, enquanto a máquina ainda está funcionando, eu faço. E isso a gente vê claramente na Fórmula 1 como? O que acontece quando o carro vai para o box? Estão todos posicionados, os mecânicos, né? O camarada que vai abastecer o carro, todo mundo está a postos para que na hora que o carro para, um vem, levanta o carro, vem 4, um para tirar cada uma das rodas, um único parafuso que segura a roda para eu afrouxar e apertar rapidamente, uma boca larga da bomba que abastece para que eu possa colocar esse combustível numa velocidade muito grande, ou seja, em 7 segundos, menos de 7 segundos eu consigo fazer a troca de ferramenta. Esta é a ideia que foi implantada nas indústrias que adotam o Just-in-Time. Troca rápida de ferramenta. Então eu procuro trabalhar com máquinas padrão, com ferramentas padrão, para minimizar o tempo de setup, porque esse é um tempo que também é desperdício. Cada vez que eu tenho que parar, eu estou gerando desperdício. E além de tudo, eu tenho também os problemas de qualidade. Problema de qualidade, o que significa? Significa que eu tenho que simplesmente pegar um produto que já chegou lá na frente e ele tem que voltar no processo produtivo para ser retrabalhado. Ou simplesmente ele vai ter que ser jogado fora porque ele não pode ser reaproveitado, ser reprocessado. E pior ainda se esse produto chega lá no cliente, ele me gera um problema muito sério, por quê? Porque ele gera um problema de imagem. Pense em quantas empresas que você conhece e que você disse assim, nunca mais eu compro um produto dessa empresa porque você teve uma experiência negativa com a qualidade do produto daquela empresa. Você simplesmente risca aquela empresa do seu caderninho de fornecedores, né? A mesma coisa acontece em toda e qualquer empresa. E é exatamente por isso que com o JIT as organizações buscam se garantir, se assegurar de que elas não tenham problemas de qualidade. Uma outra questão importantíssima para a gente entender quando se fala do Just-in-Time é a questão dos custos no ambiente JIT. A ideia, quando eu consigo implantar e funcionar bem um sistema Just-in-Time, eu consigo reduzir custos. Custos por quê? Porque se eu estou buscando zero defeito, quer dizer, eu saio daqui e estou tentando chegar no zero aqui embaixo, eu estou vindo o mais próximo possível disso e, consequentemente, os custos vêm junto. Eu reduzo os meus custos com problemas de qualidade, eu reduzo os meus custos com problemas de retrabalho, eu reduzo os meus custos por não perder tanto tempo, eu reduzo os meus custos pela diminuição de estoques, enfim, eu reduzo os custos o tempo todo. O primeiro conceito desenvolvido como base para o gerenciamento da produção é o princípio da minimização dos custos. Como vocês percebem, a ideia, a lógica do gerenciamento do processo produtivo no Just-in-Time é reduzir os custos ao máximo. A gente costuma dizer sempre que custo é que nem unha, tem que cortar sempre. Por quê? Porque sempre cresce, tem que cortar permanentemente. A lógica do JIT tem um princípio que o Shingo definiu como o princípio do não custo. Essa ideia do princípio do não custo é o seguinte:
quando eu vou estabelecer tradicionalmente preço, o que a gente faz? A gente pega os custos de produção todos, soma a eles uma margem desejada, quanto que eu quero ter de lucro, custo mais o lucro desejado me dá o preço de venda. A partir do princípio do não custo, dessa lógica do JIT, do não custo, como é que a coisa acontece? Eu pego o preço que o mercado está disposto a pagar ou que o mercado está praticando, os concorrentes, deste preço eu desconto o custo e esta diferença é que passa a ser o meu lucro. Ou seja, preço menos custo é que é igual a lucro. Diferente daquela lógica em que eu pego todos os custos, agrego uma margem para chegar no preço. Não, a ideia é eu parto do preço que está sendo praticado no mercado, o preço do mercado, ou o mercado está disposto a pagar, e daí eu tenho que tirar os custos para ter lucro. Consequentemente, com essa lógica, o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que eu me obrigo a gerenciar permanentemente os custos, ou eu me obrigo a não ter custos. Essencialmente, essa foi a ideia do Xingu quando ele falou do princípio do não custo. Ou seja, se eu consigo gerenciar de forma a não ter custos, a não incorrer em custos, obviamente que o meu lucro aumenta. Então, a lógica do JIT para o lucro é, se o preço é quem define, é o mercado, eu tenho que reduzir desse preço os custos para que a diferença entre uma coisa e outra gere um lucro que permita à organização atingir os seus objetivos de sobrevivência a longo prazo. Essa é a lógica límpida, clara, transparente do JIT. Como a gente pode perceber, o JIT é uma filosofia de gestão, de produção, que se interrelaciona com a administração de materiais, sobretudo pela questão da redução dos níveis de estoque, obrigando da administração de materiais processos, procedimentos, atividades rápidas, racionais, objetivas e que atendam ao processo produtivo just in time, na hora certa. Se a administração de materiais conseguir fazer com que os materiais estejam disponíveis para o processo produtivo, na qualidade desejada, esperada, na hora certa, ela consegue contribuir com o sistema just in time. Por quê? Porque ela consegue fazer com que o sistema funcione na velocidade necessária, com o mínimo de estoques possíveis. Esta é a lógica do JIT, que é uma lógica extremamente benéfica para todos os envolvidos no processo. Por quê? Porque a ideia é que eu reduzo os custos através da redução dos estoques em toda a cadeia produtiva. Se eu consigo fazer isso em toda a cadeia produtiva, toda a cadeia ganha. Toda a cadeia reduz os seus custos, consequentemente melhora a sua lucratividade. Então esse é o princípio básico, simples, que faz com que o JIT se interrelacione diretamente com a administração de materiais. A questão do gerenciamento dos estoques, fazendo com que os estoques sejam os mínimos possíveis, sempre tendendo a zero. Lembram da ideia do zero absoluto, zero em tudo, zero é... Para o JIT, zero não é ruim. Quer dizer, quando a gente está estudando, a gente quer nota 10. No JIT, a gente quer zero. Zero estoque, zero defeito, zero retrabalho, zero movimentação, zero transporte, zero tudo. Ou seja, quanto menos, melhor para o just in time. Muito bem, pessoal. Estamos chegando ao final desse nosso encontro de hoje. E antes de encerrar, eu gostaria de sugerir algumas questões, algumas dicas para vocês aprofundarem os conteúdos que nós trabalhamos hoje. Um deles é que vocês façam uma visita ao site do Lean Institute, que é uma organização que se preocupa em estudar a questão da manufatura enxuta, que é a denominação mais atual que se dá para o just in time. Lá no site do Lean Institute vocês vão encontrar muito material, conceitos, glossários, enfim, muitas informações úteis para aprofundar os estudos disso. Outra recomendação é que vocês façam uma leitura
do livro que deu origem a tudo isso, que é o livro do criador desse processo, do Taiichi Ohno. O livro chama-se O Sistema Toyota de Produção, Além da Produção em Larga Escala. Esse eu recomendo que vocês leiam ele todo, porque aí vocês vão entender profundamente a filosofia do Just in Time. E um outro livro que eu gostaria de sugerir para vocês é de um outro personagem da nossa aula de hoje, o engenheiro Shigeo Shingo, que foi o coautor, né, o segundo pai, aí, porque não dá para dizer que é pai e mãe, né, mas os dois pais aí, a gente pode dizer que o Shingo é fundamental, porque enquanto o Ohno criou a filosofia e deu os primeiros passos, o Shingo foi responsável por fazer funcionar, por implementar o processo de produção just in time. E o livro tem o mesmo nome do livro do Ohno, O Sistema Toyota de Produção, do ponto de vista da engenharia de produção, que é a formação do Shigeo Shingo. Mas mais especificamente eu sugiro para vocês a leitura do capítulo 9, que é a evolução do sistema Kanban, que aí vocês vão poder aprofundar um pouquinho mais, aprender como se calcula o Kanban, enfim, vão aprofundar um pouco mais. Mais uma vez, eu agradeço o carinho e a atenção de vocês, desejo que vocês fiquem com Deus, até uma próxima. Um grande abraço.